Então, meus amigos, meus irmãos, como é maravilhoso a gente ter a oportunidade de orar, de estarmos juntos em momentos como esse. Para mim, principalmente, que tenho tido uma certa dificuldade para participar dos estudos. Com certeza vocês percebem que eu não estou assistindo, mas quando dá, realmente eu posso. E é por isso que eu agradeço a Deus essa oportunidade, porque é sempre bênção você ouvir sobre o Evangelho de Jesus, ouvir sobre os seus ensinamentos. Como é maravilhoso a oportunidade do estudo, porque nem sempre a gente pode participar, falo por mim mesma, e para mim eu agradeço. Tudo na minha vida eu agradeço, porque eu sei que a gratidão, ela é uma oração, é uma energia que emana do nosso coração, por todas as coisas que recebemos como bênçãos de Deus em nossa vida. E a gratidão nos faz ter esse sentimento. E assim, Senhor, agradecemos todos nós a oportunidade de estarmos juntos para estudar, para ouvir os vossos ensinamentos, raciocinarmos sobre ele e, como pedintes que somos, te pedir que possamos captar desses estudos tudo aquilo que possa nos levar no caminho do bem, do amor e da caridade, onde estivermos, com quem estivermos, mesmo que em pensamento. Porque o teu amor, ele vai onde o nosso pensamento também está. E ele age através das nossas atitudes. E é isso, Senhor, que eu sei que tu queres de nós, a nossa atitude no amor, no bem e na caridade. Agradeço a Leila e passo a ela a palavra para o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Como a nossa irmã falou, é muito bom estarmos aqui, é uma oportunidade que realmente toca, né? E eu fico feliz em poder participar com vocês e estudarmos juntos, né? Essa será uma boa noite para todos nós, graças a Deus. Então, Nas Pegadas do Mestre é o livro que nós já estamos estudando há algum tempo, e hoje começa, neste ano de 21, né, 2021, começa, então, o estudo de cada lição do livro. Me coube hoje, na página 7, a lição que tem o título Origem do Cristianismo. E eu vou ler tudo, porque tem várias páginas, mas eu vou ler tudo, porque se naquela época Deus estava muito preocupado com a sociedade e falou que era muito difícil, né, pregar os ensinamentos da lei dele. Imagina o tempo que nós estamos vivendo, né, as lições do Mestre. Vivendo, não vivenciando. Nós estamos sempre escutando. E já são 2020 anos, embora nós estejamos em 2021, há 2020 anos atrás foi quando começou a historinha de hoje. Vamos ver? Vamos ouvir? Então, disse assim, Origem do Cristianismo, é o título. Vendo Deus, os homens se hostilizarem numa vida de egoísmo, uns amontoando riquezas, outros caindo, sofrendo, sucumbindo, rotos e famintos. Uns governando como tiranos e outros obedecendo como escravos. Então, nosso mestre querido foi chamado, porque Deus, Pai de justiça e de amor, chamou Jesus e disse: Filho bem-amado, vai à terra e diz àquela gente que eles todos são irmãos. Meus filhos,
criados por mim, tenho reservado a todos igual destino. Maravilha, né? Ensina-lhes que a minha lei é amor. Esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Exemplifica do melhor modo possível, ainda mesmo com sacrifício da tua parte. Olha bem, Deus explicando a Jesus que ia ser difícil, né? Quero que faça um empenho muito grande para que o egoísmo desmedido que impera no coração do homem seja substituído pelo amor. Sei que isto é difícil, que vai custar muito, mas não importa, minha vontade é essa. Tu serás a encarnação do meu verbo e falarás aos homens e instruí-los no conhecimento desta verdade. A verdade que a lei é uma só, imutável, e a lei de Deus é a lei do amor. Ele mandou Jesus há 2020 anos. Jesus veio, né? Mas ele falou, o Pai Celestial falou com Jesus: estarei convosco, eu serei contigo. Lógico, Jesus, filho dileto e obediente, ouviu a palavra do Pai e saturou-se da palavra do Pai. Saturou-se, ficou pleno, cheinho de todo o amor de Deus, do amor divino. E, compenetrado na missão que recebera, veio ao mundo. Nasceu num estábulo. Sabe por quê? No estábulo? Que ele não queria, desde aquele momento do nascimento dele, né? Ele já tinha um poder dentro dele, né? Então, desde aquele momento que ele nasceu num estábulo, ele quis mostrar, né, que não adianta as vaidades tolas, que temos que ser simples, humildes. Assim ele veio, cresceu, fez-se homem e deu início ao cumprimento da ordem recebida. Deu cumprimento à ordem recebida. Começou a instruir a humanidade. Pregava nas praças públicas, nas praias do mar, nas ruas, onde quer que se reunissem os povos, né? Ele estava lá pregando. Percorria cidades, vilas, aldeias, anunciando e exemplificando o amor. E qual é a palavra que Jesus empregava naquele momento em que ele ia passando por esses lugares? Ele fazia um gesto com a mão e dizia assim: segue-me. E aí os pescadores largaram lá e foram seguir o Jesus. E todos aqueles daquele tempo que escutavam Jesus e acreditavam em Jesus iam seguindo. Né? Que a palavra segue-me tem uma força, né? E chegou atingindo os corações de boa vontade, preparados. Exemplificando, então, ali a lei do amor. Dizia, dentre outras coisas: homens, vós sois irmãos, amai-vos mutuamente, como aquilo que nós já sabemos no Evangelho. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Né? Pois sim, né? Era assim que ele fazia. A vossa sociedade está dividida, aquela daquele tempo, hein? A vossa sociedade está dividida. Há entre vós separações profundas. Uns dispõem do poder com tirania, outros se submetem como servos. O grande oprime o pequeno. O fraco é esmagado pelo forte. Para os ricos, todas as regalias, todos os privilégios. Para os pobres, trabalhos e angústias.
Então, Jesus continuou falando ao povo daquela época. O egoísmo domina-vos e é necessário vos transformeis. 2020 anos, hein? A existência que ora flui no mundo passa como uma sombra. É apenas uma oportunidade que o Pai dá a cada um dos seus filhos, né? Para conquistar o futuro brilhante que ele vos espera e reserva. Aspirai, pois, de preferência aos bens espirituais, que o ladrão não rouba e a traça não rói. Tal é a vontade do Pai, porque vós os adoreis com os lábios, quer dizer, da boca para fora, que é fácil falar, né? Mas não o fazeis com o coração, com o sentimento. Deus é espírito e neste caráter deve ser compreendido. Ele não está encarcerado nos templos de pedra, como supõem os judeus em Jerusalém, e os samaritanos em Garezim. Mas o Espírito que é, ele se manifesta para todo aquele que o procura, que ora por ele, não é? E que acredita nas coisas espirituais. Então, não quer adoradores, ele quer os sentimentos, ele quer aquilo que a gente pode sentir dentro de nós, naquele tempo, né? E os ritos cerimoniais que aquele povo fazia nas igrejas no tempo, e que fazem até hoje muitos cristãos, né? Que seguem alguns segmentos, tem muitos ritos. E ele disse lá, os ritos e as cerimônias são coisas vãs inventadas pelos homens. Como toca a gente, né? A gente está aqui nesse tempo, e se a gente for observar a sociedade, a nossa sociedade, nós estamos também bem parecidos com aquele povo, não é? A nossa sociedade. E enquanto assim ele ia falando, curava toda sorte de enfermos que encontrava, né? Inclusive os leprosos, cegos de nascença, os paralíticos, e tudo fazia por amor. Não recebia nenhum pago pelos benefícios que prodigamente distribuía. Não cobrava nada, deu de graça o que ele recebeu do Pai Celestial, né? E aí nós temos no Evangelho, dai de graça que de graça recebeis. E enquanto assim ia falando, né? Ia curando, né? E o povo ia escutando e aceitando aquilo. O povo escutava com avidez, sorvendo a largos altos as boas novas que ele anunciava. Pois até então ninguém jamais pregara semelhante doutrina de amor e de igualdade. Grande era o número dos que o seguiam e propagaram seus feitos. E aí? Grande era o número dos seguidores de Jesus. Já fazia um grande número. Nós já estudamos sobre isso, quando Jesus agradeceu a Deus por aquele grupo de pessoas que o seguiam, né? Mas, né? Com tudo isso, o clero e as autoridades, quer dizer, o clero é aqueles que dominavam a igreja, as religiões, né? E as autoridades é como hoje, a gente coloca um prefeito, coloca um governo, um presidente, um deputado, um vereador, e assim lá também tinha aqueles que ocupavam os cargos. Então, tinha os da igreja, com poder religioso, né? E tinha os do governo, que achavam que podiam, né? Tudo. E o que aconteceu? Eles viram em Jesus um perigo para todas aquelas regalias que eles tinham, para todo o poder que eles tinham, toda a riqueza que eles possuíam. Então, viram em Jesus, né, um perigo.
um perigo muito grande. Aí eles se juntaram, o clero e as autoridades, começaram a pregar para o povo que Jesus era isso, que Jesus era aquilo. Diz assim, né? Antes de fazer, né, de querer prender Jesus, eles foram falando que Jesus era um impostor, o Nazareno é um impostor, o inimigo da igreja de César. Todos os prodígios que faz é por incumbência do Beelzebú. O pessoal não falava aí que o espiritismo era do... Aí não escuta, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. É o Beelzebú naquela época. Então, eles falaram que tudo que Jesus fazia era por conta do Beelzebú. E é um blasfemo, um herege, que nem sequer guarda a tradição de nosso pai, da nossa família, né? Legada por Moisés. Moisés, ele tinha um lado religioso, mas ele também tinha um lado político, né? Então, as leis, eles confundiam as leis de Deus e dos homens. Então, eles conseguiram meter na cabeça do povo ignorante, conseguiram fazer com que o povo se revoltasse contra o Cristo, o nosso Jesus. E ali os sacerdotes o interrogaram, né? Levaram até o Sinédrio, interrogaram e fizeram aquela coisa toda fantasiosa, né? E disseram no final da reunião: é necessário, é indispensável que ele morra, que o Nazareno morra. Concluíram por unanimidade, todos, né? Do clero e do poder. E levaram, então, Jesus já preso, né? Com muita violência, isso a gente vê nos filmes, né? A gente lê nos livros, a violência que eles usaram contra Jesus. E levaram até o palácio, né? Do preposto de César. Quem? Pilatos. Pilatos recebeu a embaixada e interpelou o pseudo-criminoso, que eles achavam que era criminoso. Achou inocente, voltando-se então para os seus acusadores, e disse: não vejo mal nenhum neste homem, não vejo nenhum mal. E falou que eu não vou culpar Jesus, né? Disse que deve renunciar, falou muito mal de Jesus, né? Então, ele pegou, julgou, interrogou, Jesus calava, muitas vezes Jesus respondia, quando ele perguntava alguma coisa: tu és rei? Aí Jesus fala: tu dizes, né? Porque o povo reclamava que ele dizia que era rei, mas o rei era outro, né? O rei da matéria. Mas eu não vejo nele crime algum, disse Pilatos. Não posso condená-lo. Mas, lavando as mãos, entregou, né, para ser crucificado, porque eles diziam: nunca vamos perdoar, nunca. Jesus é criminoso, Jesus diz que é rei, ele lavra a sentença, falando para o Pilatos: lavra a sentença, do contrário, vamos falar com César, te entregaremos a César. E Pilatos acovardou-se e entregou Jesus, né? Entregou Jesus para ser crucificado. E assim foi crucificado nosso Mestre Jesus, entre dois ladrões. Antes, porém, de Jesus exalar o derradeiro suspiro, voltou-se para umas mulheres piedosas e alguns discípulos fiéis que choravam ao pé da cruz e disse: não vos entristeçais, eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei a vós. E, levantando os olhos para o céu, acrescentou: Pai, cumpri o teu mandato. Fui até o sacrifício. Traguei até a última gota o cálice da amargura. Os homens deste mundo são maus. Contudo, eu imploro para eles o teu perdão, porque também são ignorantes. É aquilo que Jesus falou: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Realmente não sabiam, né? Realmente não sabiam. Mas Jesus ficou feliz e disse para o Pai: mas eu continuarei ao teu lado, agindo sob o teu influxo,
e comigo todos aqueles que tu me destes. Então, todos que seguem Jesus, até hoje, está com Jesus, está na lei de Deus, né? E ele concluiu assim: aqueles não sabiam que podiam mudar a lei de Deus, né? Aqueles que o julgaram. E ele ainda disse assim: mais dia, menos dia, a luz vencerá as trevas, a liberdade se oporá à escravidão, a justiça destronará a tirania, e ao reinado do egoísmo sucederá o reinado do amor. Passarão o céu e a terra, mas a tua palavra, Pai, não passará. Recebe, Pai, o meu espírito. E assim foi os ensinamentos da noite de hoje, né? Então, vamos falar no cristianismo. Cristianismo, né? Cristo é uma palavra que diz o Messias, o que veio para salvar a todos nós. Cristo, né? Há 2000, vou repetir de novo, há 2020 anos, para nós sentirmos que não é de repente que a gente se transforma, não é de repente. As coisas não acontecem no estalar de dedos. Leva muito tempo. Como nós estamos agora? Hein? Estamos melhores que há 100 anos atrás? Há 200? Há 1000? Com certeza, não é? Então, ao pé da letra, o cristianismo só passou a ser conhecido 70 anos depois de Cristo. Por quê? Como disse Jesus, não ficará pedra sobre pedra, quando Pedro perguntou sobre a igreja, onde construiremos a sua igreja? E aquela dos vendilhões do templo, Jesus falou, não ficará, não sobrará nada. Pedra sobre pedra, não ficará. E aí, então, como a igreja ruiu, os judeus resolveram que criariam o judaísmo. Veja bem, judaísmo, protestantismo, né? Essas coisas que tem mimiísmo, é sinal o quê? É um grupo que acredita no que é pregado ali. Então, ele chamou os cristãos que estavam lá e falou assim, ou vocês passam para o judaísmo, ou então vocês criam o segmento de vocês. E deu como, naquele tempo, como base fundamental, o Pai Nosso que está no céu. Bom, aí ainda vamos ver. Tudo é rápido? Não. Eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele estava falando assim, que nós, quando chegamos, nós pensamos que o tempo é pouco, é pequeno, a gente quer viver mais, né? Quer curtir mais a vida, mas acontece que Jesus é o governador do planeta. E não aconteceu em pouco tempo, no estalar nem no piscar de luz, não. A nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nós nem vamos contar tantos zeros. Então, mas Jesus, para chegar a ser o governador do planeta Terra, que tem esses bilhões de anos, né? Então, Jesus também seguiu até ser o Cristo planetário, para governar, mas para ele chegar àquela luz, alcançar aquela luz do Cristo planetário, ele galgou também muitas etapas, todas as etapas, que nós estamos apenas começando a verdade, descobrir a verdade, né? Então, isso vem nos trazer para nós que nós vamos ter muito tempo pela frente, né? E qualquer semelhança com a sociedade atual é mera coincidência, né? Nós podemos avaliar isso para saber que não é tão de repente que nós vamos virar santinhos, não. Ainda temos a regeneração. E nesse mundo que nós estamos atravessando agora, uma pandemia mundial, o mundo todo, o planeta todo. Então, veja bem, é para nos sacudir, nos mostrar que nós devemos olhar para dentro de nós, esse tempo todo que nós estivemos estudando, olha como nós tivemos mais tempo para estudar. Ficamos em casa por causa da pandemia, por causa do vírus. E esse vírus veio mostrar a igualdade, que aquela que Deus falou com Jesus, vai e diz aos homens que a minha lei é para todos, em igualdade de condição. Então, nós podemos agradecer a Deus por tudo que nós temos aprendido, mesmo com sofrimento, porque a dor é a grande mestra. Nós somos apressados em escolher os caminhos,
E, às vezes, nós pedimos ao Pai Celestial para nos ajudar, não nos deixar cair em tentação, porque nós, como imperfeitos, nós escolhemos, às vezes, por sermos pequenininhos ainda, caminhos errados. Mas nós temos que nos perdoar. E temos que nos perdoar para nós aprendermos a perdoar o nosso próximo, a nos colocar no lugar do nosso próximo. E pedindo a Deus que abençoe a todos nós, os seus filhos, em qualquer lugarzinho do planeta, em qualquer circunstância que se encontre, os enfermos do corpo, os enfermos da alma, os enfermos da emoção, todos eles. Que a misericórdia de Deus possa atingi-los, que a misericórdia de Deus chegue a cada um, que cada prece enviada aos céus receba a resposta daqueles guardiões do bem e do amor, de Jesus, de Maria Santíssima, dos trabalhadores espirituais da caravana do Conselheiro, do nosso cantinho também, na casa de José de Abreu. Então, que nós possamos, unidos assim, dizer graças a Deus. Pai, muito agradecemos a oportunidade de estudarmos, de ler, de apegar a nós mesmos, a tua lei. Que assim seja, Pai, que assim seja para todos nós e aqueles que ainda não te conhecem, porque nós vivemos pessoas, até da família, não estão nem aí, não estão nem ligando para as coisas que estão acontecendo, assim como aqueles lá atrás, né? Pensavam só nas coisas materiais. E muitos de nós nos apegamos muito às coisas materiais. Então, que a paz nos envolva, que a luz esteja conosco e que possamos sempre, sempre estarmos unidos em grupos, aqui no Caravana, lá no José de Abreu, mesmo que seja por vídeo, mas que nós possamos vibrar o amor e aprendermos que devemos seguir o Mestre Jesus. Segue-me, levanta e anda, vai, não peques mais. A tua fé te salvou. Então, Jesus usou alguns verbos, que esses verbos fiquem conosco. Graças a Deus, paz e bem, paz e luz para todos nós. Boa noite.